salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ética e relações interpessoais do curso técnico em informática, professor Marciano de Brito. Salve, salve. Muito bom dia. Olha só, sejam bem-vindos à aula de ética e relações interpessoais, a aula da aula, aula magna, aula Nobel de ética e relações interpessoais. Eu agradeço imensamente, carinhosamente, a audiência de muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Muitos polos acompanhando essa aula. No decorrer da aula, eu vou mandando aquele abraço para cada polo, cada aluno e aluna maravilhoso e maravilhosa que acompanha essa aula. Wélida, Sofia, bom dia. Olha só, temos muitos polos. Atenção, a Lagoinha, aquele abraço, Alvorada do Gurgueia, Cajazeiras do Piauí, Dom Inocêncio, muita gente linda. Atenção, daqui a pouco São José do Peixe, São Francisco de Assis do Piauí. Daqui a pouco mais abraços para essas turmas maravilhosas. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Desenvolvimento e implantação do Código de Conduta Empresarial. Abraço carinhoso, Alagoinha, Avelino Lopes do Piauí, Cajazeiras, Dom Inocêncio, Francinópolis, Monte Alegre, São Francisco de Assis do Piauí, São José do Peixe do Piauí. Aquele abraço, querido aluno, querida aluna. Boa tarde, Dom Inocêncio. Turma, nós já sabemos que existe um documento chamado Código de Ética. Já sabemos que existe um código de ética profissional para cada profissão e um código de ética empresarial que cada empresa confecciona para gerir as relações interpessoais no ambiente de trabalho e também as relações profissionais. Hoje nós vamos focar nesse código de conduta empresarial, buscando entender como desenvolver e implantar um código de conduta empresarial. Nós temos, então, dois objetivos. Primeiro, mais uma vez, demonstrar a importância do código de ética para as empresas e compreender os componentes essenciais de um código de conduta empresarial. Nossa aula tem 5 partes, recordando a aula anterior. Uma reflexão sobre dever, leis e códigos de conduta. Na terceira parte, códigos de conduta, características, desafios e as etapas de implantação, revisão e atividades. Alegria, alegria. Vem comigo. Antes, vamos recordar a nossa aula anterior para dar aquele tempo para os polos conectarem, resolvendo algumas questões. Não vamos resolver todas, mas algumas que servirão para fixar o nosso conhecimento, verificar se o conhecimento foi assimilado a respeito do Código de Ética, ou melhor, nossa última aula, as dimensões da ética empresarial. Bom, o primeiro item pergunta o seguinte: qual dimensão da ética empresarial foi descrita acima? Então, eu vou ler essa definição e você responde no chat qual dimensão da ética empresarial foi citada logo acima. Então, é o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa, com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão.
Olha só, turma, conjunto sistêmico de processos, práticas e normas é o que nós hoje em dia denominamos de governança. Antigamente, nós tínhamos o paradigma da administração que gerenciava as relações, digamos assim, de poder na empresa, as relações de gerenciamento da empresa. O paradigma da administração foi superado pelo paradigma da gestão. A gestão, por exemplo, aborda processos horizontais entre os colaboradores, a administração, processos verticais, de cima para baixo. A gestão trouxe uma nova perspectiva, do outro para o outro. Nós agora temos um novo paradigma, que é o paradigma da governança. O paradigma da governança, ele, ao mesmo tempo, engloba características da gestão e características da administração. Então, a governança é mais do que gestão. A governança, eu coloquei governação? Não, por favor, o professor está se encaminhando aos 50, aí ele já começa a escrever errado. Brincadeira, tá bom? Quanto mais velho, bom, se pelo menos estudou português, quanto mais velho, melhor, não é? O seu domínio da língua. Aqui foi um lapso, tá? Então, turma, a governança, ela, certo, engloba características da gestão e da administração, ou seja, processos administrativos, práticas, normas, e, além disso, a governança traz consigo a dimensão da ética e da transparência. Portanto, esse primeiro item só pode ser, conforme foi colocado por Dom Inocêncio, a letra D, governança corporativa. É uma dimensão da ética empresarial. Para você que acertou. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Segunda, mais uma vez, vou ler uma definição e vamos apontar qual dessas alternativas respeita a multicultura, sustentabilidade, inovação e governança corporativa, qual delas é a resposta para essa definição. Modelo de gestão, olha só, capaz de fomentar uma produção de modo sustentável. O que é uma produção de modo sustentável? É aquela que minimiza as agressões ao meio ambiente e não compromete as gerações futuras. Ficou muito fácil, hein, Dom Inocêncio? Ficou muito fácil. Mamão com açúcar, mole, mole. Sustentabilidade é a resposta para você que acertou. Para você que acertou. Aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Terceira. O terceiro item tem o seguinte comando. Não é um princípio da governança corporativa. A governança corporativa, ela possui 4, digamos assim, princípios. Nós temos aqui 5 alternativas. 4 correspondem à governança corporativa, 1 não corresponde. Exatamente, Dom Inocêncio. Nem precisamos pensar muito, não é? O assédio moral não é um princípio ético, um princípio da governança corporativa. A governança corporativa, ela tem 4 princípios. Transparência, tanto na prestação de contas, quanto na comunicação sobre os processos, a própria prestação de contas, a equidade
e a responsabilidade corporativa. Nenhum assédio moral não é um princípio da governança corporativa. E para você que acertou, eu só posso dar uma nota, e é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Prontos? Código de conduta empresarial. Antes, umas considerações iniciais sobre a temática. Mas eu não posso deixar de enviar aquele abraço para Cristalândia do Piauí, turma linda, maravilhosa que me acompanha. Aquele abraço, Cristalândia do Piauí, salve, salve, alegria, alegria, muito bem-vindos, muito bem-vindas, aquele abraço. Agora sim, turma, nós temos algumas considerações iniciais sobre o Código de Conduta que vão nos auxiliar a compreender como ele é desenvolvido e como pode ser implantado numa organização. Olha só, vamos falar um pouco sobre filosofia, leis, hierarquia e assim por diante. Turma, deontologia não é um conceito estranho para vocês. Nós estudamos bastante sobre os fundamentos da deontologia quando iniciamos essa série de aulas sobre código de conduta. Deontologia é, para nós recordarmos, um ramo da filosofia cujo objetivo é o fundamento do dever, das normas e das obrigações. É uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Por exemplo, o que é moralmente necessário? Um exemplo: respeito aos mais velhos. Não é admissível que uma cultura não tenha como princípio o respeito aos mais velhos. É moralmente necessário. E esse princípio, ele vai nortear o que deve ser feito, ou seja, as ações. As nossas ações, elas são determinadas pela moral, por valores como respeito, por valores como solidariedade, por valores como bom humor, fidelidade, prudência, temperança e etc. No mundo do trabalho, a deontologia é um conjunto de princípios, regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão ou de uma organização, de uma empresa. A deontologia, ela vai, no mundo do trabalho, responder a seguinte pergunta: como devem ser as relações profissionais no mundo do trabalho, numa empresa, por exemplo? Então, vem comigo. Turma, nós temos um problema com relação à deontologia, que não é um problema da disciplina, né, da ciência em si. É um problema do ser humano. Exemplo mais recente. Pandemia do coronavírus. Uma pandemia que nos acompanha
há 2 anos e meio e ceifou a vida de milhões de pessoas. A ciência, bem no início da pandemia, ela orientou a humanidade que usássemos máscara. A máscara seria a nossa única proteção, num período em que não havia vacinas, a única proteção contra o contágio, além do álcool em gel. Então, era um dever moral de todo cidadão da Terra praticar 3 ações visando o bem coletivo: usar máscara, usar álcool em gel e respeitar a quarentena, pelo menos para dar tempo à humanidade de poder pensar num caminho para combater o coronavírus. Muita gente aderiu às 3 recomendações da ciência. Muita gente usou máscara. Nunca vi um desenho tão feio de alguém usando máscara, mas deixa aí. Usaram álcool gel e respeitaram a quarentena. Mas o problema é que nem todo mundo cumpre o seu dever. As pessoas são egoístas, egocêntricas, convencidas, idiotas no sentido de cidadão particular, cidadão que só pensa em si. O que aconteceu? Eu usava máscara, você usava máscara, fulano usava máscara, mas havia 2 ou 3 que não usavam máscara e não estavam nem aí para os demais. Iam a aglomerações e retornavam para casa, meu pai, minha vida, minha mãe, minha vida, e abraçava a mãe, beijava a mãe e o pai, o beijo da morte, após voltar de uma festa. Usavam máscara algumas pessoas no ônibus, outras não. E personalidades do mundo artístico e da política incentivaram a quebra da quarentena, as aglomerações, incentivaram que nós não tomássemos medidas protetivas como o álcool ou a máscara. Ou seja, querido aluno, nós convivemos em sociedade com pessoas de princípios, fundamentos morais diferentes, e nem todo mundo cumpre o seu dever. O que é que o Estado faz? O Estado, ele observa a população. E quando a população não cumpre o seu dever, o Estado não tem outra alternativa. Ele transforma o dever numa lei. Então, logo nas primeiras semanas da pandemia, leis obrigando as pessoas a usarem máscara precisaram ser feitas. Leis proibindo aglomerações precisaram ser feitas. Leis que proibiam pessoas que não usavam máscara frequentar supermercados, farmácias, precisaram ser feitas. Por quê? Porque as pessoas não cumpriram o dever moral com a sociedade. Esse é um problema deontológico. As pessoas sabem o que deve ser feito, mas não fazem. Chegamos ao cúmulo de precisarmos criar leis para que as pessoas se vacinassem. Porque, na mente de alguns, não, a vacina é uma bobagem. Eu lembro bem quando começou a pandemia do coronavírus. Ah, é só uma gripezinha. Na China, todo ano acontece isso.
Tem vídeos na internet de pessoas falando isso. Elas tentaram apagar, mas o pessoal está ressuscitando esses vídeos, mostrando, olha, o que você falava no começo da pandemia. Então, querido aluno, quando as pessoas não cumprem o seu dever, o Estado tem que criar uma lei, e essa lei, ela vai forçar as pessoas a cumprir a lei. Forçar as pessoas a usar máscara. Forçar as pessoas a evitarem aglomeração. Forçar as pessoas a se vacinarem. Ah, e a minha liberdade? Você não usa, não faz bom uso da sua liberdade, porque você não cumpre o seu dever moral. Liberdade é para quem cumpre o dever moral. Para quem não cumpre o dever moral, temos a lei. Turma, a lei é um instrumento jurídico, que ele é aprovado pelo Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? É a Câmara dos Deputados, o Senado Federal em nível nacional, a Assembleia Legislativa em nível estadual, a Câmara Municipal da Sociedade em nível municipal. Então, somente o Poder Legislativo pode propor, votar e aprovar uma lei. Somente o Poder Legislativo. Professor, e o presidente? O presidente, ele faz parte do Poder Executivo, junto com os governadores de estado e os prefeitos municipais. Qual é a função do presidente com relação às leis? Executar as leis. Obedecer e executar as leis. É por isso que quando um presidente, um governador ou um prefeito não obedece à lei, ocorre um processo de impeachment. Claro, quando há interesses políticos em torno desse impeachment. Porque você pode passar sua gestão inteira cometendo crimes e não ser afastado por acordos políticos. Eventualmente, o presidente ele pode lançar uma medida provisória. Ele pode ter o papel de legislador, criar uma lei. Mas essa medida provisória, ela tem uma vida curta. Ela precisa ser aprovada pelo legislativo para se tornar uma lei perene. Lembrando que nem o legislativo, nem o executivo podem agir contra a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, conforme veremos no próximo slide. Olha só. O Poder Legislativo, obedecendo à Constituição, cria uma lei inspirada na Constituição. O Executivo obedece ao Poder Legislativo, executando essa lei. Claro, utilizando políticas próprias, um pessoal próprio, mas ele tem por obrigação executar essa lei. Quando o Executivo não executa a lei, podem ocorrer processos de impeachment, claro, se acordos políticos não impedirem isso. Nós temos um terceiro poder que não há um poder maior que o outro. O legislativo não é maior que o executivo, nem é maior que o judiciário. O executivo não é maior que o legislativo, nem que o judiciário. São três poderes. Estão na mesma hierarquia. Mas o poder judiciário, ele tem uma função especial. Ele julga as leis. Ele faz o julgamento das leis. O poder judiciário é o nosso último recurso. Ele deve ser respeitado. Um ministro do STF, ele deve ser tão bem respeitado quanto o presidente. Você não pode zombar de um ministro do STF. Ele é um poder da República. O status dele é igual a de um presidente. Sua função é diferente, ele julga. O presidente executa as leis. Você não pode zombar de um juiz federal, de um ministro
do STJ, do juiz da sua cidade. Ele é o seu último recurso. Porque toda vez que seu direito ou algum direito seu for atingido, desobedecido, você corre para o presidente, para o governador e para o prefeito, eles não estão nem aí para você. Você corre até o vereador, o deputado estadual, o federal e o senador, no máximo vão se mostrar solidários. O teu único recurso é o poder judiciário. Por isso devemos fortalecer e não zombar, principalmente dos ministros do STF. Eles são os guardiões da democracia brasileira. Está bem? Vou dar um exemplo da importância do Poder Judiciário, enquanto eu dou aquele abraço para Marciela Souza, 7ª GRE, Barra da Alcântara, Unidade Escolar Firmo Rodrigues Sobreira, turma de informática, 10 alunos em sala. Que maravilha! Abraço maravilhoso para vocês. Mais uma vez para Cristalândia. Turma, vamos supor que a minha amiga Marcicleia, ela está dirigindo em alta velocidade. Olha só, Marcicleia. Ela está dirigindo em alta velocidade na sua cidade e ela ultrapassou o sinal vermelho. E havia uma câmera filmando a ação. É uma infração gravíssima. Marcicleia perdeu pontos na carteira e foi multada com um valor imenso. Porém, Marcicleia, ela considera que foi vítima de uma injustiça. E ela recorre à justiça, dizendo, embora eu tenha atravessado o sinal vermelho, a lei foi injusta comigo. Ela vai a uma audiência e, diante do juiz, ela diz, eu só ultrapassei o sinal vermelho porque eu estava conduzindo no meu carro a minha irmã que estava grávida e estava em trabalho de parto e eu precisava chegar logo à maternidade. Então, eu tive que cometer algumas infrações porque a própria vida da minha irmã corria risco. Olha só, a lei é clara, a lei é dura. Sinal vermelho, infração, multa, pontos na carteira. Mas a Marcicleia tinha uma boa razão. Ela leva essa sua queixa para a justiça, para o Poder Judiciário, o seu último recurso. Porque o Legislativo não pode fazer nada. O Executivo, se fizer, é crime. Foi para o Judiciário. A juíza diz, a juíza pode dar uma causa a favor ou contra a Marcicleia, ou o juiz. O juiz pode dizer, olha, você tem razão, de fato, o seu motivo era nobre, eu vou retirar a multa e retirar os pontos. Ou o juiz vai dizer, embora seja um motivo nobre, você colocou a vida de muitas pessoas em risco com essas infrações seguidas. Percebem? O judiciário vai julgar a lei em situações específicas. É por isso que o judiciário é, talvez, o mais importante poder da República. Não está acima dos demais, mas é para nós, cidadãos, nosso último recurso. Respeitemos, assim como devemos respeitar os outros poderes, executivo e legislativo. E muito cuidado. Você que é utilizado como massa de manobra muitas vezes. Muito cuidado. Zombar de um ministro do STF é zombar de uma alta autoridade da República. Ameaçar de morte é como ameaçar de morte o próprio presidente. Muito cuidado. Turma, a lei, então, é um documento escrito que veicula
normas jurídicas. É um documento escrito que contém norma jurídica. O que é uma norma jurídica? Volto a repetir. As pessoas sabem o que deve ser feito e não fazem. Não cumprem o seu dever. Ao não cumprirem o seu dever, o que acontece? O Estado precisa criar uma lei. Uma lei é uma norma jurídica. É o quê? O que é norma jurídica? Vem comigo. Não perca essa explicação. Essa aula, você tem que recorrer sempre a ela para recordar o seu papel enquanto cidadão no seu país, no seu estado, no seu município, e compreender como o Brasil funciona. Muita gente ensinando errado para você. Eu estou ensinando o correto. Norma jurídica é um imperativo. O que é o imperativo? É mandar. Quando se torna lei, não é uma orientação. Não existe lei dizendo assim: seria tão bom se vocês, cidadãos, não ultrapassassem um sinal vermelho. Uma lei não é uma orientação, não é um conselho. Uma lei é um imperativo. A lei manda. Se você não ultrapasse o sinal vermelho, se ultrapassar, multa. Está mandando, respeite o semáforo. Está mandando, use máscara. Se na sua cidade há uma lei, por exemplo, exigindo a máscara, não seja bobo. Respeite a lei. Nós temos espaços para discutir as leis, mas diante de uma lei, a primeira ação é obedecer a lei. Vem comigo. É o imperativo de conduta. O que é isso? De ação, de comportamento. A lei vai mandar você agir de uma determinada forma. E olha só o verbo utilizado, que coage. Sabe o que é coagir? Coagir é obrigar. A lei está mandando, está obrigando você. Usa máscara. É lei. Eu não estou sugerindo, eu estou mandando. E eu não estou mandando, eu estou lhe obrigando. Se você não fizer, crime. A se comportarem da forma por ela esperada e desejada. Se você não se comporta, se você depois de ser mandado e obrigado, você não se comportar da forma como a lei exige, espera de você, você comete um crime. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna, como o nosso país funciona? E como é muito fácil a gente desobedecer uma lei? É muito fácil. Esteja sempre atento. Eu sou professor de ensino religioso também. Eu jamais proferiria um discurso numa aula ou um post, uma postagem na internet, desrespeitando qualquer religião. É crime. E, além disso, em termos morais, é uma falta de educação desrespeitar a fé alheia. Então, querido aluno, venha comigo, porque o Código de Conduta, ele também é uma lei. Mas no Brasil, nós temos uma hierarquia de leis. Está bom? Voltando aqui. Enquanto eu mando mais um abraço para Lagoinha, Avelino Lopes do Piauí, Cajazeiras, Cristalândia, Dom Inocêncio, Milagre, São Francisco de Assis, São José do Peixe, Barra do Alcântara, professora Marcicléia com seus 10 alunos, aquele abraço. Turma, num estado, no país, nós temos uma hierarquia de leis. O que é hierarquia? Hierarquia é quando está bem definido quem é o maior, quem está abaixo dele, quem está abaixo, até o último estágio. Por exemplo, hierarquia militar. O general, eu não sei a sequência, vou só citar alguns, tá bom? O general, ele está acima do tenente, acima do cabo, acima dos soldados.
Isso é uma hierarquia. O soldado, ele tem que obedecer todos esses aqui, ó. O cabo não precisa obedecer soldado, porque é numa hierarquia inferior. Mas o cabo tem que obedecer o tenente, o general, o capitão, o major. É uma hierarquia. A hierarquia é de cima para baixo. Igreja Católica, o Papa, os bispos, padres, uma hierarquia. Mas eu não quero sujar aqui a imagem da Constituição Federal. Num país, turma, a lei mais importante é a Constituição Federal, aqui representada. A Constituição Federal, querido aluno, a Constituição Federal, querida aluna, é a principal lei do país e é a base para todas as leis. Abaixo da Constituição, nós temos as leis ordinárias, são as leis comuns. São leis que são aprovadas pelos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal durante uma votação. A lei ordinária, ela não pode ferir a Constituição Federal, não pode desobedecer. Um exemplo de lei ordinária, Lei número 14.419, de 20 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União, em 21 de julho de 2022, instituiu o Dia Nacional do Cristão, primeiro domingo do mês de junho. É uma lei que foi aprovada e foi publicada. A princípio, pode ser uma lei inconstitucional, porque no Brasil há uma liberdade de culto. Aliás, perdão, o Brasil é um país laico, que não professa nenhuma religião. O Brasil é um país laico, não professa nenhuma religião. Não há uma religião oficial do Brasil. Ele deve respeitar todas as religiões. Mas, provavelmente, no processo de discussão da lei, os deputados, senadores, discutiram e chegaram à conclusão que, embora seja um dia que destaque apenas uma religião, não fere o princípio da liberdade religiosa, da laicidade do Estado, não fere o princípio. Eu não tenho acesso às discussões, mas eles chegaram a essa conclusão. Se foi aprovada, está de acordo com a Constituição Federal. Se não estiver de acordo, sabe quem vai dizer? O Judiciário. Na primeira questão envolvendo essa lei, que houver problemas, o Poder Judiciário vai julgar essa lei e vai definir se ela é ou não é uma lei que fere a Constituição Federal. Nenhum Estado pode criar uma lei que entre em contradição com a Constituição. Nenhum município. Por exemplo, o Brasil, como falei agora há pouco, é um país laico. Um país que não professa uma religião oficial. Na época do Brasil Império, havia uma religião oficial, a Igreja Católica. Hoje, não há mais. Então, vamos supor que na cidade de Cristalândia, o prefeito da cidade, a Câmara Municipal de Cristalândia, discute e aprova uma lei dizendo que em todos os concursos públicos da cidade de Cristalândia só podem ser aprovados os candidatos que forem cristãos católicos. Se for de outra religião, está automaticamente eliminado. Essa lei, apesar de ter sido feita em Cristalândia, vamos supor que Cristalândia, 99% da população é católica. Apesar dela ter sido feita em Cristalândia, de acordo com a cultura local, essa lei ela está em contradição com a Constituição Federal, que diz que há uma liberdade de culto, a pessoa escolhe a religião que ela quiser e ninguém pode ser discriminado por causa de uma religião.
Se o juiz dessa cidade não julgar essa lei inconstitucional, alguma instância superior, um juiz federal ou supremo, em determinado momento vai apontar que essa lei é inconstitucional e ela deve ser vetada. Isso se o prefeito não fizer antes, tá bom? Temos uma hierarquia. Temos também leis complementares, decretos, medidas provisórias, portarias, leis estaduais, leis municipais, etc. Tudo isso aqui, ó, é de cima para baixo. Ó. É de cima para baixo. Então, querido aluno, venha bem, veja bem. O Código de Conduta é uma lei, mas é uma lei que não foi votada e aprovada pelo Poder Legislativo. É uma lei que foi elaborada por uma instituição chamada Sociedade Brasileira de Computação e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 15 de julho de 2013. É uma lei que rege somente a categoria dos profissionais de informática. Todos vocês que serão técnicos de informática, na dimensão ética, vocês vão ter que obedecer o Código de Ética do Profissional. É uma lei da profissão. Nós conhecemos os artigos em aulas anteriores. Se você não for ético na vivência da profissão de técnico em informática, você está sujeito a ser julgado pela Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Computação, que é o órgão soberano na fiscalização, julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do Código de Ética das profissionais em informática. Então, querido aluno, ditas essas considerações iniciais, nós podemos passar para o Código de Ética Empresarial, que é o objeto de estudo da nossa aula. Vamos primeiro partir de um pressuposto. Vem comigo. Professor, mas por que eu devo estudar o Código de Conduta de Ética de uma empresa? Se eu não vou ser empresário, administrador? Se eu vou ser um técnico em informática? Para que você seja reconhecido na sua empresa quando estiver desenvolvendo a profissão de técnico informático, que as pessoas lhe reconheçam. Olha, ele sabe bastante dos processos administrativos, da dimensão ética. Ele cita princípios da governança corporativa. Será para você algo a mais que você pode oferecer à sua empresa. E junto com todo o conhecimento, vem a promoção e vem o dinheiro. Já imaginou? Tem 2 técnicos de informática na empresa X. Um fez o curso aqui pelo Canal Educação, outro não fez. Aí você que fez, você tem esse conhecimento aqui. Código de conduta, empresarial, governança corporativa, equidade, transparência, compliance, etc, etc. E nas reuniões da empresa você começa a citar, falar sobre esses assuntos. O chefe vai olhar para você, opa, esse rapaz aqui é especial. E ele vai investir em você. Conhecimento traz, ó, dinheiro. Conhecimento traz melhores postos de trabalho. Mas vem comigo, olha só. Turma, a ética empresarial tem um pressuposto. O que é um pressuposto? É uma afirmação inicial. É um ponto de partida. Numa corrida, há o ponto de partida, em que há a largada. Larga dali. O código de conduta, ele vai largar daqui, ó. Desse princípio aqui, ó. Desse princípio. Qual é o pressuposto do Código de Conduta? Olha só. Empresarial. Toda empresa deve alcançar os resultados que almeja. Por exemplo,
há empresas que querem aumentar o seu lucro. Há empresas que querem alcançar os clientes certos, serem competitivas, obterem maior produtividade, aumentar o faturamento. Toda empresa, ela vive em função dos resultados. Ninguém abre uma empresa para ter prejuízo. Ninguém abre uma empresa para que o dono perca dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter lucro, ele quer ter os clientes certos, os melhores clientes. Só que ele não pode fazer isso passando por cima dos demais concorrentes da sociedade e desrespeitando a dimensão ética que é fundamental para uma sociedade funcionar. Então, olha só, a empresa ela deve ser responsável pelas consequências de suas decisões e práticas em relação às partes interessadas, que nós chamamos de stakeholders, as partes internas, os seus colaboradores e as externas, fornecedores, clientes, sociedades. Um exemplo na prática, eu vou montar uma empresa em Cajazeiras do Piauí, uma empresa de refrigerantes. Vou instalar a empresa perto de um lago, de uma fonte de água da cidade, para poder ter a matéria-prima para fazer o refrigerante. Água limpa entra na minha empresa, água suja sai da minha empresa para o lago. Eu vou poluindo o lago, eu vou poluindo as florestas, o meio ambiente. Aí eu ganho muito dinheiro, mas eu destruí o ecossistema de Cajazeiras do Piauí. Não pode ser assim. O lucro, a renda, o faturamento não pode vir de qualquer jeito. Ele deve ser responsável. É desse ponto que parte o Código de Conduta. Vem comigo! Quais são os desafios das instituições em relação à ética corporativa? Então, o Código de Conduta ele tem um pressuposto. E há também alguns desafios. Olha só, vem comigo. Nós temos o desafio 1. Com o desenvolvimento social e a evolução da comunicação, nos deparamos em muitas situações novas, sendo que as leis e a sociedade nem sempre estão preparadas para elas. Temos também o desafio 2. A ética e responsabilidade social devem ser práticas cotidianas. O desafio 3. A necessidade não apenas de tolerância, mas de aceitar, respeitar, conviver e saber que há muito para aprender com a multicultura. São os desafios que antecedem a implantação do Código de Conduta Empresarial. Então, vamos conhecer, nesse finalzinho de aula, faltando 7 minutos, quais são esses desafios? Vem comigo, olha só. Desafio 1. Diante de uma sociedade em constante mudança, há muitas mudanças sociais acontecendo no dia a dia. Como era o mundo há 20 anos atrás, como ele é hoje? Totalmente diferente. Semana passada, eu vi um professor de gramática, num canal do YouTube, reclamar da linguagem inclusiva. Ele falava que linguagem inclusiva era o terraplanismo de algumas correntes políticas que defendem a linguagem inclusiva. Ele praticamente chamou as pessoas que usam linguagem inclusiva. O que é linguagem inclusiva? Linguagem neutra. Nem masculino nem feminino. Linguagem feminina. Nem homem nem mulher. É uma linguagem neutra, não é? Não consigo pensar agora num exemplo. Mas veja assim comigo. Pronto. Nem todos, nem todas, mas um arroba e a palavra vai significar todos e todas. Uma linguagem neutra, inclusiva, para incluir as minorias da sociedade. Então ele falou praticamente que as pessoas que usavam a linguagem inclusiva eram burras
E aí muita gente colocou lá no chat, é isso mesmo, o cara colocou a sua ponto de vista com muita qualidade, ele colocou com muita perfeição, é isso mesmo, é terraplanismo, não existe linguagem inclusiva. Se você estiver me assistindo agora, esse professor de gramática, e aqueles que o apoiaram no chat, primeiro, eu devo dizer para vocês que eu uso a linguagem culta, assim como vocês. Os meus slides usam a linguagem culta. O que é a linguagem culta? A linguagem que foi definida pelos gramáticos, linguistas, como a linguagem correta. O meu português é correto. Vocês percebem pelo modo como eu falo. Mas eu devo dizer uma coisa para vocês. Vocês não são donos da língua portuguesa. A língua pertence ao povo. E a língua acompanha as mudanças sociais. Hoje, usamos palavras que há 20 anos não usávamos. Teclar, zerar, foram surgindo e foram sendo inseridas por mudanças tecnológicas. Olhem a carta de Pero Vaz de Caminha, há 500 anos atrás. Se a linguagem inclusiva vai ser aceita socialmente ou não, vai depender do povo, não de você, acadêmico. O máximo que você vai poder fazer é estudar a estrutura da linguagem inclusiva e colocar no contexto da sua aula, se a linguagem inclusiva for aceita. Mas ela não é a decisão minha nem sua, gramático, acadêmico. É uma decisão do povo. A língua é do povo, não é sua. Você só estuda sobre ela, tá bom? Da mesma forma que desafio, se a sociedade está mudando, a ética empresarial acompanha as mudanças. No mundo tecnológico, em que há redes sociais, a empresa, ela deve proibir, regular ou se omitir em relação às redes sociais. É uma preocupação que as empresas não tinham antigamente, hoje têm. E com respeito às mulheres no ambiente de trabalho, as mulheres, elas ingressaram no mercado de trabalho. Há 50 anos atrás, não víamos tantas mulheres, hoje tem. E temos casos de assédio moral e sexual contra mulheres. Ai, mimimi, não é. Mudança social que você tem que se adaptar. Respeito e acolhimento à orientação de gênero do colaborador. Ah, eu não gosto de conviver com o público LGBTQIA+. Não gosto de conviver. Problema seu. Mas vai ter que conviver, porque eles estão convivendo conosco. Está bem? Desafio 2. A ética e responsabilidade devem ser práticas cotidianas, ou seja, do dia a dia. Não adianta uma empresa construir um código de ética se ele não é aplicado ou se na prática não reflete a realidade da empresa. Aí a empresa coloca que tem na sua missão responsabilidade social e ela assedia moralmente os colaboradores. Ou ela produz resíduos que poluem o meio ambiente. Esse código de ética se torna uma letra morta, que não vale nada. Aliás, as posturas éticas devem ser uma prática de todos, mas principalmente dos gestores. O exemplo tem que vir lá de cima. Há muito gestor que cobra, mas não vive. Desafio 3, perdão. Não podemos mais apenas tolerar o diferente. Tolerar foi um estágio de transição com o diferente. As diversas diferenças culturais, raciais, sociais, de orientação de gênero, a multiculturalidade. Tolerar foi o primeiro passo. No ambiente de trabalho começaram a ingressar mulheres. Eu vou tolerar.
Ingressaram homoafetivos. Eu vou tolerar. Parabéns, tolerou, mas foi só o primeiro passo. Hoje não é mais suficiente tolerar. Hoje, nós devemos aprender a aceitar, respeitar, conviver com a multicultura, com o diferente. Então, o código de ética, ele não pode deixar escapar esses 3 desafios. Deve encarar de frente as mudanças sociais, a prática da teoria e o respeito ao diferente. Se ele conseguir vencer o pressuposto, os 3 desafios, ele está pronto para ser implantado. E a implantação, as etapas do processo, é o assunto de nossa próxima aula daqui a alguns minutos. Não saia daí. É uma aula magna. É uma aula que deveria ser exposta permanentemente nessa plataforma de vídeos. Aquele abraço carinhoso daqui a pouco. Salve, salve. Tchau.